Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu sou a professora Iris Daiane e estaremos aqui vivenciando alguns conteúdos na disciplina de Língua Portuguesa. E eu conto com a sua participação aí de casa. E para começarmos, pega o teu material de estudos e vem se conectar com a gente. Hoje vivenciaremos, e relembraremos o nosso último conteúdo que a gente aqui trabalhou juntinhos, tá? O gênero textual, contos de adivinhas. E hoje faremos a interpretação do que a gente leu na aula anterior. Então vamos participar? E você sabe o que é adivinhas? Você já ouviu falar sobre essa pronúncia? Ela é bem presente no nosso cotidiano e a gente, por muitas vezes, utilizamos para fazer brincadeiras e até mesmo vivenciar um momento diferente com os nossos colegas. Então vamos conhecer o que são adivinhas e em seguida faremos a interpretação do que a gente leu na última aula, tá certo? Adivinhas são perguntas desafiadoras que faz as pessoas solucioná-las, trazendo alegria e diversão. Adivinhas também é conhecida como adivinhações, adivinhas e charadas. Nós ouvimos essas pronúncias com o mesmo significado, que é trazer o quê? Desafiar e fazer as pessoas solucionar problemas, tá certo? Trazendo alegria e diversão. Isso mesmo. E qual é a função, do conto de adivinhas? De divertir o leitor, de trazer também para o leitor um momento de brincadeira com a leitura e desafiar o leitor, tá? Então, ela tem a função de divertir, brincar e desafiar. Trouxe aqui para vocês uma adivinha e eu espero que vocês aí de casa participem. Te darei um pequeno tempo para você responder, tá? Todo mundo leva, todo mundo tem, porque a todos lhes dão um quando ao mundo vem. Todo mundo leva, todo mundo tem, porque a todos lhes dão um quando ao mundo vem. E aí? Você já conseguiu adivinhar essa adivinha? A que ela está se referindo? Ao nome. Todo mundo tem e esse nome é dado quando vem ao mundo. Isso mesmo. E mais uma, para ver se você está prestando atenção na aula. Fui na feira e comprei uma bela. Cheguei em casa e comecei a chorar com ela. O que será? A cebola. Eu fui à feira e comprei uma bela, o quê? Cebola. Cheguei em casa e comecei a chorar com ela. Isso mesmo. Então, a adivinhas, ela traz esse momento, tá? Da gente poder encontrar a solução do problema, mas trazer também alegria e diversão, tá certo? Então, o conto de adivinhas é uma história de tradição popular e oral. Trata-se de narrativa em que o personagem em situação difícil deve usar o raciocínio lógico e a criatividade para resolver um enigma e encontrar uma solução, certo? Você lembra qual foi o nosso último conto? Preste atenção. Pega o teu livro e vem, aqui participar da aula. A vitória do herói depende da decifração da charada ou do enigma, por se tratar especificamente de um conto de adivinhação. As características é como a expressão de hábitos e valores, diversidade do contexto cultural e papel educativo nesse tipo de conto. Então, a finalidade desse gênero textual é entreter o leitor e trazer um desafio ao realizar a leitura.
Então, quando a gente está iniciando essa leitura de um conto, a gente já percebe, já sente aquela vontade de tentar decifrar antes de finalizarmos a leitura. Então, é essa a finalidade do conto das adivinhas, tá certo? Quais são os elementos necessários para esse conto? O conto de adivinhas também apresenta estes tipos de elementos, que são os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e a ação, tá certo? Então, personagens, espaço, o local que está acontecendo toda aquela história, o narrador que está contando aquela história que fica por trás dos bastidores, o tempo em que essa história está sendo contada e a ação, o que está acontecendo ali. Há personagens mais importantes porque em torno deles acontece a maior parte das ações, que são os personagens principais da história, tá certo? Então, em um conto ou em uma história, existem vários personagens, porém, dentre eles se destacam-se os personagens principais, que são aqueles que têm mais atuação durante a história, tá certo? E como se estrutura um conto de adivinhação? Vamos conhecer? Então, a introdução ou a apresentação geralmente coincide com o começo da história. É o momento em que o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e às vezes o tempo e o espaço. Então, inicialmente, o narrador propõe, tá, esses momentos para a gente poder conhecer melhor o que vai acontecer na história. E a complicação ou desenvolvimento é a parte do enredo em que é desenvolvido o conflito, ou seja, o que vai acontecer durante toda a história. É o desenvolvimento do conto. E o clímax, que é o momento culminante da história, ou seja, aquele de maior tensão no qual o conflito atinge o seu ponto máximo. Qual a finalidade do conto? Encontrar a solução, tá? E o desfecho ou a conclusão é a solução do conflito, que pode ser surpreendente, trágico e entre outros, tá? Então, existem vários finais, muitos almejam por um final feliz. Então, existem vários contos e durante todo o desenvolvimento a gente percebe que lá no finalzinho haverá o desfecho, que é o fechamento de toda a história. Alguns com o final feliz, outros com o final trágico, final triste, tá certo? Então, esses são alguns elementos que fazem parte da estrutura de um conto de adivinhas. E na nossa última aula, nós vimos aqui, tá, o conto Três Mercadorias Muito Estranhas. Foi esse conto que aqui nós fizemos a leitura juntinhos. E quem é o autor desse conto? O escritor mineiro Rogério Andrade Barbosa. Esse texto está na página 218 e 219 do seu livro. Então, para você compreender melhor o que a gente vai estudar aqui, participa da aula realizando as atividades, tá certo? Como vocês já conhecem o que a gente leu, então eu peço para você aí de casa relembrar, fazendo a leitura novamente, para ficar melhor a compreensão, ok? Então, faremos agora a interpretação do que a gente leu na nossa última aula. Então, acompanhe a nossa aula nas páginas 222 e 223 daí do seu livro, tá certo? Vamos lá responder esse questionamento. Quais são os personagens principais desse conto? Você lembra quais são os personagens principais desse conto? Lembrando que os personagens principais são aqueles que atuam, tá certo? Com maior clareza durante toda a história. Então, quem são esses personagens principais? Você já conseguiu encontrar aí no seu livro? Observem que o livro também ele traz imagens destacando e durante toda a história esses personagens têm uma atuação melhor. Então, quais são esses personagens principais?
Muito bem, quem encontrou a resposta? O camponês e o lavrador. Então, qual era a finalidade deles? Vocês lembram? A finalidade era o seguinte, ele queria fazer o quê? Levar as mercadorias para o outro lado do rio. Você lembra quais são as mercadorias que ele estava tentando levar? Um saco de inhame, um carneiro e um tigre para atravessar aquele grande rio. E ele conseguiu? Sim, com a ajuda de quem? Então, esses são os personagens principais, com a ajuda do lavrador. O narrador conta a história como quem observa os fatos, participa da história ou ouve a história. Qual a atuação do narrador durante todo esse conto? Onde está aí a sua colocação? Ele faz o quê? Ele observa os fatos. Muito bem. Em que espaço ou local acontecem os fatos? Durante a leitura, você conseguiu identificar qual é o espaço em que está acontecendo essa história, esse conto? Muito bem, em um lugar à margem do rio Níger, na África. Isso aí, galerinha. Nesse conto, é possível afirmar que o tempo é indicado ou não há indicação do tempo? Então, não há indicação do tempo em que essa história está sendo contada, narrada. Vamos agora, responder, mas esse questionamento está aí no seu livro de português, na página 223. Os momentos do conto de adivinhação. Lembrando que, no início da nossa aula, nós conhecemos como identificar esses elementos e agora é a sua vez de colocar em prática o que a gente aprendeu inicialmente, tá certo? Qual a situação inicial? O camponês precisava atravessar o rio levando o carneiro, o tigre e o inhame. Qual a complicação? A canoa era pequena e não tinha como levar suas mercadorias para o outro lado do rio. Qual é o clímax? Os garotos zombam, tá? Qual era o problema ali? Os garotos zombam do camponês e ele não consegue encontrar a solução. Porém, qual foi o desfecho? O lavrador resolve a charada, a adivinhação, o desafio e o problema. Certinho? Então, vamos concluir que o conto de adivinhas é uma narrativa em que a vitória do personagem depende de uma adivinhação, da solução, de uma charada e de um problema. Isso mesmo. Então, ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a sua participação aí de casa. Te desejo um ótimo dia, um dia abençoado. Recebe o meu forte abraço e até a próxima aula, galerinha, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!